aqui. Por quê? Porque elas vão te fazer para você crescer de uma forma extraordinária. Então, se você está se aproximando aqui nesse final de ano, ano que se inicia, 2024 que vem por aí, você quer ser uma pessoa melhor, você quer fazer mais, você quer romper em áreas da sua vida que você não cresceu esse ano de 2023, você quer talvez dar uma guinada aí na sua vida, então essas chaves aqui são fundamentais para você, tá bom? A gente entrar aqui então no nosso conteúdo, hoje passos para você sair do deserto e alcançar a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Se você quiser conhecer esse material, tem um link aí na minha bio ou na descrição desse vídeo. Depois dessa aula, você vai lá e dá uma entradinha lá e você vai ver que hoje foi o lançamento, está com uma condição especial, um preço super promocional para você poder dar esses 40 passos aí, começando aqui esse ano num devocional de 40 dias. Você pode fazer um devocional de 40 dias ou você pode fazer um devocional de 40 semanas, onde a cada dia ou cada semana você dá um passo em direção a esse crescimento e essa mudança na sua vida, tá? Mas hoje eu vou ter chaves aqui, que são princípios que não estão lá nesse material aí do e-book, tá? Como que você vai iniciar essa nova fase, esse novo ano, esse novo ciclo da vida. Isaías 43, 15 diz o seguinte: Eu sou o Senhor, seu santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos e os submergi nas ondas, e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Veja, já não comecei? Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios em terra seca. Nessa palavra aqui, a profecia, né, de Isaías, para a gente trazer para nossas vidas o que Deus está dizendo aqui para o povo, através do profeta. Ele está dizendo, chamando o povo a fazer uma retrospectiva de ou talvez o maior feito do povo de Israel para se tornar o povo de Deus, sair dali do Egito em direção à terra prometida. E quão grande foi esse feito de Deus sobre a vida do povo de Israel? Deus mesmo lembra o povo aqui. Abriu uma passagem no meio das águas e o povo passou a pés secos pelo Mar Vermelho. E os cavalos e cavaleiros de Faraó que perseguiam o povo foram todos eles mortos, se afogaram e a vida deles se apagou como um pavio fumegante. Deus está falando assim: peguem a maior experiência que vocês têm aí. Talvez o maior milagre que vocês consideram que já aconteceu na vida de vocês. Se lembrem aí do maior feito que talvez vocês tributam a Deus nas suas vidas, talvez uma conquista, talvez uma cura, talvez um milagre, talvez uma libertação, algo que você considera que foi extraordinário que Deus já fez na sua vida. E aí, olha o que ele está falando para o povo lá no versículo 18. Esqueça tudo isso. Por quê? Não é nada comparado ao... Está dizendo para o povo assim, se vocês acreditam que isso que vocês já viveram comigo até aqui é algo para se apegar, esqueça isso. Se você acredita que isso é algo para você ficar apenas preso no seu passado, esqueça, porque Deus está falando assim, não é nada comparado ao que eu vou fazer. E ele diz mais, estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Vocês não estão percebendo? Ele diz assim, eu vou abrir um caminho no meio do deserto e vou fazer rios em terra seca. Irmãos, o que Deus está preparando para a minha vida, para a sua vida nesse ano de 2024? Algo totalmente novo, algo totalmente surpreendente, extraordinário, que não vai se comparar a nada que a gente já viveu até aqui. Se você acredita que essa profecia aqui é para você, se você
tem esse Deus de Isaías aqui como o seu Senhor, como o seu santo, você acredita que ele é o Criador e também o Rei de Israel, e você toma posse dessa profecia aqui para a sua vida, ele está dizendo, eu estou prestes a realizar. Na verdade, eu já comecei. Talvez você não está percebendo os sinais que Deus está te dando. Talvez Deus já tenha falado com você que ele quer te levar para um caminho diferente, que ele quer te levar para viver algo novo, algo maior, algo mais excelente ainda daquilo que você já está fazendo ou já viveu. Ele está falando, não se importa com a situação atual. Não fique apegado à situação, porque ele falou assim, mesmo que esse caminho seja um caminho de deserto, eu abrirei um caminho no meio dele. Eu farei até mesmo rios, terra seca. Então, queridos, se Deus está te dizendo que ele vai fazer algo novo, que não há nada comparado ao que ele vai fazer, ele já está fazendo e às vezes você não está percebendo. Talvez você está preocupado com a situação, com a condição e não está vivendo por decisão. Talvez você é aquela pessoa que você vive por condição e não por decisão, ou seja, você deixa de tomar decisões porque você olha para as condições atuais. Deus está falando assim, você não está percebendo porque eu já comecei a fazer. E mesmo que a condição atual seja um deserto, eu vou abrir um caminho no meio dele. Mesmo que a sua condição atual seja uma terra seca, eu farei rios no meio dela. Então, queridos, essa introdução aqui é para você perceber que esse é um tempo favorável de Deus para nossas vidas. Esse é um tempo favorável de Deus, onde Deus quer fazer algo novo sobre nós. Onde Deus quer fazer algo diferente, algo tremendo, algo extraordinário. Por quê? Porque Ele vai, nessa virada de ano, se você crê, você concorda aí comigo, fazer algo novo, um tempo novo. Esses tempos de viradas, mudanças, são ciclos que na nossa vida precisam ser. Ciclos são mudanças. Mudança de ciclo é uma mudança de etapa, é uma fase. Talvez você até aqui viveu uma fase com Deus, agora é hora de você dar um passo adiante. Talvez no seu trabalho ou no seu ministério você viveu uma fase, uma primeira etapa. Agora é hora de você dar um passo além, um passo adiante, um passo maior. Na sua vida de intimidade com Deus, na sua vida de empreendedorismo ou na sua vida espiritual. Talvez esse tempo que está agora se aproximando da virada do ano é uma oportunidade que Deus está te dando para que você mude os ciclos na sua vida. E então, mudança de ambiente, mudança de ciclos, mudança de cenários, nada mais propício do que a gente falar de 7 chaves. Por quê? Porque quando você tem uma chave, você vai usar essa chave para abrir uma porta. E quando você abre uma porta, você sai de um ambiente e entra para um outro ambiente. Chaves são... Você tem uma chave, você tem o poder de acessar um novo ambiente. Então acredita nisso. Essas 7 chaves que eu vou dar para vocês aqui são capazes de fazer com que vocês saiam de uma situação X e vão para uma situação Y, se vocês aplicarem e colocar isso em prática nesse próximo ano que se inicia. Então, a primeira chave que eu quero falar com vocês, dessas 7 chaves, para você alcançar um crescimento agora em 2024, é a chave do foco na essência da sua missão. Lá em Colossenses 3:23, o apóstolo Paulo fala o seguinte: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Fazer algo de todo o coração é fazer com foco. Não apenas foco no fazer, mas o foco na essência daquilo. Porque quando você faz algo, seja no ministério, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida financeira ou no seu casamento, que você faz apenas olhando para o resultado atual, você tende a se desconectar da essência daquilo que você está fazendo. Quantas vezes você já não entrou lá no culto, na sua célula, na sua igreja, ou até mesmo no seu trabalho, no seu negócio, e sem estar conectado com a essência daquilo que você está fazendo?
ou seja, apenas numa rotina, apenas no automático, e não é isso que Deus quer para você nesse próximo ano. Se você vai trabalhar para o Senhor, faça de todo o coração, com foco na essência dessa missão que Ele te deu. A nossa missão, se ela é, por exemplo, compartilhar o Evangelho, então não importa para quantas pessoas você vai estar falando, o que importa é você não se desconectar da essência dessa missão. Então, aí no seu bairro, é liderar uma célula, é liderar um ministério, é ganhar vidas para Jesus, ou então cumprir aí o propósito do seu negócio, por exemplo. Seja qual for. Por exemplo, se é ganhar vidas e é influenciar pessoas, então o foco, a essência dessa sua missão é fazer com que essa mensagem chegue aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus clientes, talvez, quem sabe. Então, por que que você precisa estar apegado não no resultado em si e nem naquilo que você está fazendo? Porque é a essência que vai sustentar a missão nos dias difíceis. É a essência que vai sustentar a sua missão nos dias de... Se você, querido, você exerce um ministério e nessa área do ministerial você não está tendo o êxito que você gostaria, você pode ficar frustrado pela falta de resultados, mas se você está focado não daquilo que você está fazendo, mas em quem te chamou, independente dos resultados, você vai estar bem com Deus. Então, você não pode deixar que a essência ela é sufocada por falta de resultados, por falta de empenho das outras pessoas, por falta de reconhecimento. Seja lá no trabalho, por exemplo, se você exerce algo e você não tem reconhecimento, você não pode deixar a sua essência ser ofuscada, porque o apóstolo Paulo está falando aqui, faça como se fosse para o Senhor e não para os homens. Talvez você trabalhe na sua igreja, você é voluntário, você trabalha lá e você não recebe o reconhecimento que você gostaria, você precisa continuar focado. Por quê? Porque é a essência daquilo que você está fazendo que importa. Você não tem que provar nada para ninguém, você tem que fazer porque Deus colocou uma essência em você. Se você tem um chamado, se você tem uma missão de Deus, você precisa fazer aquilo por amor a Ele. E as outras coisas precisam ficar em segundo plano. Quantas vezes você já não foi ministrar a palavra, cantar no louvor? Quantas vezes você já não foi lá ministrar na sua célula, no seu pequeno grupo, e você estava só no ritmo automático, tinha sido desconectado da essência da missão? Ou até aconselhar uma vida ali, ou até falar de Jesus para alguém, e você chegou nesse lugar totalmente desconectado da essência daquilo que Deus tinha para você. Então, você não pode deixar que a essência seja subjugada. Você não pode se preocupar em ter que provar para as outras pessoas o que você está fazendo. Não se preocupe com as pessoas. A única pessoa que você precisa prestar contas é para quem merece. Se você está trabalhando, se você sabe que você está conectado na essência de quem te chamou, você não pode se preocupar com aquilo que as pessoas vão achar acerca de você, acerca da obra que você está realizando. Essa é a primeira chave, é não perder o foco na essência da sua missão. Se você focar nesse ano de 2024, não sei quais são os seus objetivos, mas se você falar assim, em 2024 eu vou crescer na via pessoal, espiritual, financeiro, ministerial, eu vou crescer no meu negócio, eu vou crescer no meu ministério, não importa qual seja a área. Se nesse ano de 2024 você fazer assim, eu vou fazer de todo o coração como se eu estivesse trabalhando para o Senhor aqui, e não para homens, não para sustentar uma casa, uma família, não por nada, mas eu vou dar o meu melhor e colocar o seu foco nisso, você vai ver que você vai ter resultados que você nunca colheu, talvez, nos outros anos todos para trás, você vai colher nesse ano de 2024. É um tempo de avaliação, é um tempo para você olhar para trás e ver o que você fez, o que você deixou de fazer e o que você precisa continuar fazendo. Você já tem um foco, um objetivo, uma meta para alcançar? Você precisa ter. Foco na essência do chamado. É isso aí, Dani.
A segunda chave que eu quero compartilhar é a experiência autêntica. Você precisa viver de experiências, não apenas de teoria. Por exemplo, na fé, na caminhada de fé, você precisa ter experiências com Jesus. Na sua vida profissional, você precisa sair da teoria e começar a ir para a prática. Lá em João 14,6 fala o seguinte: Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que ele está dizendo? Você pode ter bastante leitura, você pode ter bastante estudo, você pode fazer bastante propósitos, você pode orar, jejuar, você pode fazer muitas coisas, mas o que você precisa fazer na verdade é ter experiências com Jesus. Por quê? Porque se você não tiver experiência com Jesus, você não vai chegar até o Pai. Se você não tiver uma experiência verdadeira com Deus, de caminhar com Ele, você não vai conseguir cumprir o propósito do seu chamado, da sua missão. Então, ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só vai experimentar um crescimento extraordinário na sua vida quem tiver experiências autênticas. Na fé é com Jesus. No empreendedorismo é pondo a mão na massa, indo para cima. Se você quer crescer em alguma área da sua vida, você tem que perder o medo, perder a vergonha, perder o ai, mas está difícil, ai, mas eu não sei se vai dar certo, sair da dúvida, sair do comodismo e ir para cima. Isso é ter experiência autêntica. É vivenciar aquilo. Você só pode dizer, queridos, que você de verdade é uma pessoa que faz algo. Por exemplo, para você ter autoridade sobre alguma coisa, você precisa ter uma quantidade de horas. Por exemplo, um piloto de avião. Para ele poder dizer que ele é um piloto, ele precisa ter uma comprovação prática disso, que é horas de voo. Para ele poder pilotar sozinho, ele precisa antes ter horas, um requisito certo, que você vai desistir, porque você não tem 10.000 horas de voo nisso ainda. Então você precisa de experiências autênticas. A fé, né, do propagar o evangelho, do expandir o reino de Deus, vão lá visitar a sua igreja, as pessoas que vão visitar o seu pequeno grupo, a sua célula, por eles precisam ter uma experiência real com Jesus. Porque é isso que vai transformar a vida delas. É isso que vai fazer com que elas queiram voltar, é isso que vai fazer com que elas permaneçam, é isso que vai fazer com que elas abram o coração. Se essas pessoas chegam até você e você não proporciona para elas uma experiência verdadeira com Jesus, ela não vai ser impactada. Ah, mas eu preguei a palavra, mas palavra tem em muitos lugares. Na internet tem pregadores famosos ali a 2 cliques de distância. Como que você vai lá na sua igreja, que talvez é uma igreja simples, numa comunidade simples, com um pastor que tem uma fala simples, que tem uma oratória simples, que não tem uma teologia, por exemplo. Como que você espera impactar as vidas real com Jesus? Lá na célula, lá na sua igreja. Então, para a nossa vida com Deus fluir, por exemplo, você precisa dessa experiência com Cristo, de ter ali uma conexão com Ele. E então o nosso papel é levar as pessoas a terem esse tipo de experiência. Ah, pastor, mas você está falando somente dessa área ministerial, mas eu não sou um pastor, eu não lidero um pequeno grupo, uma célula. Como que eu posso aplicar esse ensino na minha vida, no seu trabalho? Qual é a experiência que a pessoa tem quando ela chega até você lá no seu trabalho? Se você trabalha com atendimento, por exemplo, se você atende pessoas, que tipo de experiência que as pessoas têm quando elas se aproximam lá de você, da sua empresa, do seu negócio? Elas saem de lá falando: nossa, eu nunca fui tão bem atendido, nossa, que maravilha de atendimento, nossa, aquela pessoa é tão simpática, vou voltar aqui agora. Por que você acha que as pessoas às vezes preferem sair do lugar onde elas moram e ir almoçar num restaurante lá do outro lado da cidade, quando tem outros restaurantes aqui em volta também? Por quê? Por causa de experiências. A pessoa, ela não está preocupada com informação, ela não está preocupada com a comida, ela não está preocupada se na sua loja tem o produto que na mesma outra loja tem. As pessoas, elas querem uma experiência verdadeira.
Então, na igreja é a mesma coisa, na célula é a mesma coisa, nos negócios é a mesma coisa. Para conquistar a atenção das pessoas é a mesma coisa, ela precisa ter uma experiência verdadeira. Se você ensina, eu poderia ficar aqui só despejando muita informação para vocês, sabe que não ia fazer diferença nenhuma, porque informação tem aí na internet liberado a todo momento. Se eu não trouxer para vocês algo que seja uma experiência diferente para vocês se conectarem com a mensagem que eu estou entregando, a informação que eu entrego não vai fazer diferença nenhuma. Então, o nosso papel, o seu papel, se você é um líder espiritual, por exemplo, ou lá no seu trabalho, no seu negócio, é levar as pessoas a ter esses tipos de experiência. Elas não precisam de informações, elas precisam, por exemplo, no caso da ação de Deus para a vida delas. Mas na minha igreja não tem revelação, não é esse tipo de revelação que eu estou falando. Você precisa trazer experiência de impacto na vida daquela pessoa. Nossa, aquela palavra que foi pregada, ela abriu meus olhos, eu nunca mais vou me comportar do jeito que eu me comportava antes. Mudou a minha forma de agir, mudou a minha forma de pensar, mudou a minha vida. Isso é experiência. Quando a gente fala que as pessoas precisam se sentir tocada, incomodada, a gente está falando do quê? Que quando encontrar você, ela precisa se sentir desafiada a ser melhor. Ela precisa se sentir desafiada a sair da zona de conforto. Ela precisa se sentir motivada por você a ser alguém melhor. Se você trabalha com pessoas, você precisa ser uma pessoa que coloca as pessoas para cima. Essa é a segunda chave. Trazer na sua vida autênticas para você e para as pessoas que se aproximam de você. No caso, essas experiências também precisam acontecer na sua vida. Na sua vida espiritual, você precisa ter experiências. No seu trabalho, como eu falei, 10.000 horas de voo ali você precisa ter. Porque senão, você não tiver experiência, você vai ser alguém somente da teoria. Você vai ser alguém somente da teoria. E isso não vale. A terceira chave que vocês precisam para crescer de uma forma extraordinária, como nunca antes, em 2024, é entender que hoje tudo gira em torno de comunidade e conexão. Tudo gira em torno disso. A igreja, o trabalho, as relações com as pessoas, tudo gira em torno disso. Por quê? Duas palavras, comunidade e conexão. Escreve aí, comunidade e conexão. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Comunidade. Se você perceber por que as pessoas gostam de fazer parte de alguns grupos. Não, o meu grupo é dos homens carecas. O meu grupo é dos homens que usam peruca. Não, o meu grupo é dos homens de barba. Não, o meu outro grupo, por quê? As pessoas querem se sentir pertencentes a algo. Eu vou explicar e você vai aplicar na área da sua vida que fizer mais sentido, tá? Mas a pessoa ela quer se sentir pertencente a algo. Por que as pessoas se levantam nessa época da política, por exemplo, e defendem algumas coisas com unhas e dentes? Porque ela achou um grupo, uma comunidade, isso faz parte do ser humano. Então, por exemplo, se você quer atrair pessoas, seja para a igreja, seja para o seu negócio, seja para a sua vida, em alguma área da sua vida, se você quer atrair pessoas, tenha esse ponto em mente. Você precisa formar comunidade com essas pessoas. Isso é tão importante que o próprio apóstolo, não é o apóstolo Paulo, né? Não posso garantir, mas lá em Hebreus 10:25, o autor aqui diz, ele está falando assim, estar em comunidade é muito importante. Estar reunidos é muito importante. Por quê? Porque vocês vão encorajar uns aos outros. Ele diz, não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, comunidade é a mensagem. Olha só, a comunidade, você não é uma pessoa comunidade, primeiro, você não participa de comunidade. Você não é uma pessoa que proporciona essa
comunidade para as pessoas que estão ao seu redor, o que vai acontecer? Você vai estar sempre sozinho. As pessoas não vão se interessar por aquilo que você está falando ou por aquilo que você está fazendo. Comunidade e conexão. Comunidade e conexão. Essa é a chave número 3. Então, eu estava falando aqui para você de conexão. Se você fala de Cristo, o apóstolo Paulo está falando, e cada um de vocês é membro do corpo, mas se esse membro estiver desconectado do corpo, como que vai ser isso? Se esse membro estiver desconectado do corpo a qual ele faz parte, o que vai acontecer com esse membro? Então, você não pode estar conectado. Você precisa de conexão, você se aproximar. Conexão é você se relacionar. Conexão é você fazer amizades, conhecer pessoas, falar com pessoas novas, falar com pessoas diferentes. Isso vai te ajudar. Isso vai tenha aberta oportunidade. Então, comunidade e conexão são duas coisas chave aqui que vai fazer toda a diferença na sua vida. Você faz parte do corpo, então, por isso mesmo você precisa ocupar o seu lugar no corpo e cumprir a função para que você foi chamado. Por exemplo, se você faz parte de uma igreja, você faz parte do corpo. Você não é o corpo. Fala, eu sou a igreja, mas um membro só não é o corpo. Um membro só é um membro só. Quando é que esse é a igreja? Quando ele junta com os outros membros do corpo. Aí sim, comunidade, conexão. Aí sim. Aí você é a igreja. Então, você precisa se conectar com as pessoas. E nesse caso da igreja, está conectado, ocupar o lugar que você precisa ocupar dentro desse corpo e cumprir a sua função, a função para a qual você foi chamado. Pastor, mas eu não sei qual é o meu chamado. Aí é outro assunto. Que aí você precisa entrar na trilha lá da nossa comunidade para descobrir, tá? Sabedoria no propósito. Lá você vai descobrir o seu chamado e o propósito de Deus para você. É uma trilha da nossa comunidade lá da Escola de Sabedoria. Você precisa descobrir o seu chamado e viver o seu propósito. Amém? Estão entendendo, gente? A internet voltou aí, tá legal agora? Dá um... Tinha caído tudo aqui. Agora voltou, né? É isso aí. Não tem problema, Silvio. A aula vai ficar gravada por 7 dias e vai estar disponível lá no canal, tá bom? Para você acompanhar aí depois. Você vai poder assistir lá depois no nosso canal do YouTube. Eu vou agora para a quarta chave, tá? A quarta chave que a gente precisa, no próximo ano, que vocês precisam pegar, é a chave de não sacrificar a visão por causa da procrastinar. Você fala, ai, mas depois, outro dia, semana que vem. Isso é procrastinar, é empurrar as coisas com a barriga. O que é a procrastinação? Você deixar que o seu corpo roube a sua alma. Se esse membro estiver desconectado do corpo a qual ele faz parte, o que vai acontecer com esse membro? Então, você não pode estar desconectado. Você precisa de conexão. Conexão é você se aproximar, conexão é você se relacionar, conexão é você ter contatos, fazer amizades, conhecer pessoas, falar com pessoas novas, falar com pessoas diferentes. Isso vai te ajudar. Isso vai fazer com que você tenha aberta oportunidades, portas de oportunidade. Então, comunidade e conexão são duas coisas nessa terceira chave aqui que vai fazer toda a diferença na sua vida. Você faz parte do corpo, então, por isso mesmo você precisa ocupar o seu lugar no corpo e cumprir a função para que você foi chamado. Por exemplo, se você faz parte de uma igreja, você faz parte do corpo. Você não é o corpo, você não é a igreja. Tem muita gente que fala, eu sou a igreja, mas um membro só não é o corpo. Um membro só é um membro só. Quando é que esse membro é a igreja? Quando ele junta com os outros membros do corpo. Aí sim, comunidade, conexão. Aí sim, aí você é a igreja. Então, você precisa se conectar com as pessoas. E nesse caso da igreja, estar conectado é você ocupar o lugar que você precisa ocupar dentro desse corpo
e cumprir a sua função, a função para a qual você foi chamado. Pastor, mas eu não sei qual é o meu chamado. Aí é outro assunto, que aí você precisa entrar na trilha lá da nossa comunidade para descobrir o seu chamado. Sabedoria no propósito. Lá você vai descobrir o seu chamado e o propósito de Deus para você. É uma trilha da nossa comunidade lá da Escola de Sabedoria. Então, você precisa descobrir o seu chamado e viver o seu propósito. Amém? Eu vou agora para a quarta chave. A quarta chave que a gente precisa utilizar nesse próximo ano, que vocês precisam pegar, é a chave de não sacrificar a visão por causa da procrastinação. Ou seja, essa é a chave da ação. A quarta chave é a ação. Por quê? Porque a gente tem essa tendência a procrastinar. O que é procrastinar, pastor? Procrastinar é você empurrar tudo com a barriga. Procrastinar é você deixar as coisas para depois. Procrastinar é você deixar de fazer o que você precisa fazer. O que é procrastinação? Procrastinação, sabe quando você tem que fazer alguma coisa e você não quer fazer? E aí você vai falando, depois eu faço. Depois, mais tarde eu faço. Sabe quando o despertador toca de manhã, você vai lá e coloca uma soneca, depois você coloca 2 sonecas, você coloca 3 sonecas, 5 sonecas e perdeu a hora. Procrastinar é quando você sabe que tem um negócio lá para apertar lá um parafuso para consertar, um parafuso para apertar ali, uma lâmpada para trocar, e você fala, mas depois, outro dia, semana que vem. Isso é procrastinar, é empurrar as coisas com a barriga. O que é a procrastinação? Procrastinação é você deixar que o seu corpo roube a sua alma. Quem procrastina, quem adia as coisas, quem não faz o que precisa fazer, dificilmente vai viver um 2024 extraordinário, diferente de 2023. Eu quero te perguntar, quais foram as conquistas que você viveu em 2023? Quais foram as conquistas que você teve nesse ano de 2023? Ou quais foram as metas que você tinha lá no começo do ano que você não realizou? Por que não realizou? Talvez você ficou deixando para depois, deixando para amanhã, adiando, procrastinando. Por que a gente se comporta dessa forma? Porque para a gente partir para a ação, a gente precisa sair da zona de conforto. Lembra das experiências autênticas, de não perder o foco da missão? Essas chaves que eu falei já para você aqui, elas são importantes para você vencer essa procrastinação. Porque quando você procrastina, você está deixando com que o seu corpo, por causa da preguiça, do cansaço, da falta de vontade, da fraqueza, roube o que a sua alma está desejando. Então você não pode trocar o que Deus tem para você por causa de prazeres imediatos. Quando você está procrastinando, você está abrindo mão de um resultado grande lá na frente para um pequeno resultado no agora. Quando você procrastina, você está falando assim: não, eu não quero conquistar aquele outro algo lá na frente, que seria grande, extraordinário. Eu prefiro esse pequenininho agora. Todas as vezes que você sacrifica o agora, o hoje, para conquistar no tempo do futuro, conquistar lá no amanhã, você vence a procrastinação. Porque procrastinar é deixar com que um pequeno prazer imediato roube a sua conquista no futuro. Como que você vai vencer a procrastinação? Aprendendo que tem coisas que são para você colher agora, mas se você comer a semente, você não vai colher no futuro. Existem sementes que você recebe na sua vida espiritual, existem sementes para a sua vida profissional, existem sementes para a sua vida financeira, existem sementes. Todo tempo você recebe uma semente. Mas se você come essa semente, você não vai colher o resultado que ela poderia dar no futuro. O que muitas pessoas fazem quando procrastinam? Elas querem comer agora, enquanto é só uma semente. E aí ela deixa de fazer o que precisa fazer para ter um pequeno resultado, um pequeno prazer, um pequeno benefício no hoje. E aí o que viria a ser algo grande e extraordinário lá na frente não vem acontecer. Então, repete aí comigo. Procrastinação é o meu corpo roubando a minha alma. Essa é a quarta chave. Você precisa ser alguém de ação.
Quanto tempo você está adiando alguns planos que você quer colocar em prática na sua vida? A irmã falou: tenho lutado contra o cansaço. A gente luta contra o cansaço, contra a preguiça, a falta de motivação, a gente luta contra o desânimo, contra a falta de resultado. Só que todas essas coisas, elas estão roubando a gente de viver algo no futuro. A gente precisa usar as armas que estão à nossa disposição para a gente, no hoje. Porque tem gente, por exemplo, que ela não entende. Só existe um dia. Só existe um dia para você viver. O amanhã não existe, o ontem também não existe mais. Só existe o hoje. Então, se você não fizer o que você precisa fazer hoje, você não vai ter o resultado do amanhã. Na academia, por exemplo. Esse é um exemplo que é bom para falar sobre academia. Muita gente vai procrastinar a questão, né, do exercício físico, de cuidar da saúde e tudo mais. Por quê? Ah, mas hoje não, hoje eu fiquei cansado demais. Não, hoje eu não tô com tanta vontade assim, mas a gente precisa vencer esses desafios. Por quê? Porque todo mundo, quando chega na época de ir para a praia, de tirar as férias, fala: Nossa, como eu queria estar melhor. Nossa, como eu queria ter feito isso. Nossa, como eu queria ter feito aquilo. Só que no dia a dia, ela foi vencida. No hoje dela, ela foi vencida pela preguiça. Aí, dormiu, acordou outro dia. No hoje dela, de novo, ela foi vencida pelo cansaço. Aí, ela dormiu, acordou no outro dia. No hoje dela, mais uma vez, ela foi vencida pelas afazeres. Ou seja, se você não assumir o controle da sua vida e ser uma pessoa de atitudes, de ação, primeiro, você não vai ter experiências autênticas e verdadeiras em nada que você se propor a fazer. E segundo, sem ação não tem o resultado. Sem plantio não tem colheita. Então, se você nesse 2023 fala assim para você mesmo: eu não colhi o que eu desejava. A pergunta que você precisa fazer é: mas você plantou o que precisava ser plantado para ter essa colheita? Talvez você não plantou. O que eu fiz esse ano da minha vida? Esse ano eu falei: eu quero crescer em várias áreas do conhecimento, eu quero romper nesse ano. Então, eu me dediquei ao estudo nesse ano. E eu fiz um levantamento aqui. Nesse ano, eu acabei lendo até agora, que ainda estou terminando aqui, 30 livros sobre diversos assuntos diferentes, para me dar horas de voo em diversos assuntos, para que eu pudesse falar desses assuntos, ensinar sobre esses assuntos e viver esse assunto em um nível mais alto. Só que muitas vezes eu estive cansado, muitas vezes eu tive preguiça, muitas vezes eu estive desanimado. Só que eu sei que se eu não viver o hoje, o amanhã, eu não vou ter o resultado. Então, entenda uma coisa: só existe o hoje. O ontem já foi e o amanhã nem existe. Então, vença um dia de cada vez. Você precisa vencer um dia de cada vez. E aí você vai ser uma pessoa de ação, você vai ser uma pessoa que vai para cima, você vai ser uma pessoa que faz acontecer. A quinta chave que eu quero falar com vocês, para não estender muito essa aula aqui, é a chave da intencionalidade. Esse é um dos passos que eu falo muito bem deles lá no e-book dos 40 passos para sair do deserto, né? Intencional. Não só fazer, mas saber o porquê que você está fazendo e onde você quer chegar com aquilo que você está fazendo. Isso é muito importante. A Bíblia diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Viver com propósito, querido. Viver tendo objetivos, tendo metas, tendo um plano para esse novo ano que se inicia. Eu já quero deixar um convite para vocês aqui. No sábado, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live com o mesmo tema que eu fiz no ano anterior, a hora da virada. O tema é igual, o conteúdo pode mudar. A hora da virada. Por quê? Porque é a hora de você traçar os seus alvos para o ano de 2024. É hora de você traçar os seus objetivos.
ver o que deu certo e o que não deu certo e começar a programar onde você quer chegar. Porque, como diz lá o gatinho da Alice no País das Maravilhas, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você precisa saber onde você quer chegar nesse próximo ano. Viver com propósito é ser intencional, é ter objetivos. Eu quero fazer isso, eu quero conquistar aquilo, eu quero conquistar aquilo outro. Nessa área financeira eu quero isso. Na área ministerial eu tenho esse objetivo. Na área espiritual eu tenho esse outro objetivo. Acabei de falar com vocês aqui. Eu tinha um objetivo de crescer em áreas do conhecimento, então eu fui dedicar a livros. E aí eu li lá 30 livros, não cumpri a minha meta. Minha meta era um livro por semana, seria 52, mas 30 tá de bom tamanho. A gente precisa ter. A meta, querido, não é para você morrer por causa da meta, mas é para você ter um norte. Mesmo que você não alcance essa meta, mas você tinha um norte, você tinha um foco, você tinha um objetivo. Então, ser intencional vai fazer toda a diferença. Por que que você está fazendo o que você está fazendo todo dia? Para que que você está dedicando horas do seu dia nessa atividade que você está fazendo? Onde você quer chegar com isso? Se você não souber responder, não faz sentido você estar fazendo isso e se ocupando dessas coisas. Então, você precisa parar de fazer coisas sem ter um porquê. Descubra o seu porquê de cada coisa que você faz na sua vida. Tudo que a gente faz precisa ter um propósito. E aí você vai entender que você, quando alinhar as coisas que você faz com o propósito que Deus tem para a sua vida, quando você alinhar as suas rotinas, as suas tarefas diárias com o seu propósito de vida, com aquilo que Deus tem para a sua vida como um chamado, um propósito de vida, tudo vai fazer sentido, tudo vai fazer, é, é, tudo vai ter significado. Então, se não tem uma razão de fazer, não faça. Talvez para você conquistar, você vai ter que abrir mão de atividades que você ou as pessoas te colocam no seu dia a dia. Você vai ter que aprender a falar não. Uma pessoa que é intencional precisa aprender a falar não. Uma pessoa que é intencional, se ela não sabe falar não, ela está num caminho perigoso. Por quê? Porque as pessoas vão querer te colocar na agenda delas. Eu sempre falava aqui, né, para minha esposa. Eu falava, não marca compromisso para mim. Porque às vezes aparecia compromisso quando eu já tinha me programado para um outro compromisso. Então, a gente precisa ser intencional, até em como a gente usa o nosso tempo. Se você quer, em 2024, crescer como nunca antes, você precisa ser essa pessoa intencional. A sexta chave é invista em treinamento, em capacitação. Se você não investir em capacitação, queridos, você não vai ter ferramentas para cumprir o seu propósito. Provérbios 2, do 1 ao 6, fala o seguinte: Filho meu, se aceitar as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos para fazer atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinar o teu coração ao entendimento, se a sabedoria clamar por discernimento e por entendimento elevar sua voz e buscar sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca precede o conhecimento e o discernimento. Ele está falando assim: se você esconder contigo os meus mandamentos, se você quer crescer na sua vida espiritual, esconda a palavra. Não tem aquele louvor? A tua palavra escondi, guardada no meu coração. E ele está dizendo: faz atento à sabedoria o teu ouvido, inclina o teu coração ao entendimento. Queridos, é preciso buscar o conhecimento de Deus, é preciso buscar o entendimento da palavra. Você precisa se dedicar em crescer em graça e em conhecimento. Hoje em dia, quando você abre aqui o YouTube, aparece muitas coisas para vocês. Tem umas mensagens que não faz sentido. Tem umas palavras que são liberadas aqui no YouTube que não faz sentido.
E vem de pessoas que se dizem ministros do Senhor, mas não faz sentido com o que Deus está dizendo na palavra. Você precisa ter esse filtro para você saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Por isso que ele está falando assim: procure o conhecimento para que você tenha discernimento. Você precisa clamar por discernimento para esses últimos dias, onde muitos, a Bíblia fala lá em Apocalipse que nos últimos dias se levantarão falsos profetas, falsos cristos, e eles vão enganar muitos. Então você precisa ter discernimento. Discernimento. E o discernimento, muito disso vem através do conhecimento. Conhecimento da vontade, da palavra de Deus. Não tem como você ter esse discernimento se você não tiver o conhecimento do que é o original, do que é o principal, do que é a base. E a base é a palavra. Se você quer se desenvolver no seu trabalho, por exemplo, né, vamos mudar o foco um pouquinho aqui, estamos falando de treinamento. Se você quer crescer na sua profissão, na sua chamada, no seu propósito, na sua área profissional ou no seu empreendedorismo, qual treinamento que você fez? Qual foi a última vez que você se capacitou em um treinamento? Qual foi a última vez que você se dedicou em estudar? Se você quer ser um pregador da palavra, o quanto você tem se dedicado em estudar a palavra de Deus? O treinamento ele vai reforçar e aprofundar a visão que você tem, seja do seu negócio ou seja da palavra. O treinamento, a capacitação vai aprofundar a sua visão. Então, mas pastor, eu sou voluntário, por exemplo, no ministério. Não é porque você é voluntário que você não recebe por isso que você vai fazer algo sem treinamento. Porque se não tiver treinamento, vai ter um monte de pessoas perdidas, desarrumadas dentro da igreja, servindo e fazendo coisas que não deveria estar sendo feita. É o corpo de obreiros da igreja, precisa ser treinado. É o ministério de adoração da igreja, precisa ser treinado. São os professores da escola dominical, precisa ser treinado. É o corpo da liderança da igreja, precisa ser treinado. Sabe por quê? Porque sem treinamento fica um monte de gente desarrumada, fazendo coisas que não têm sentido. E se você é aquela pessoa que quer crescer nesse próximo ano, quer avançar na sua vida pessoal, profissional, financeira, treinamento na parte financeira também é importante. Se você quer avançar nisso, você precisa treinar nessa área, buscar o conhecimento. Porque é o treinamento que vai te preparar para o próximo nível. Você quer ir para o próximo nível? Precisa treinar. Se você quer ir para o próximo nível, você precisa se capacitar para isso. Quem está me entendendo aí? A irmã falou, esse estudo nos afronta, mas é verdade. Investir em treinamento e capacitação. Só que tem muita gente que investe em treinamento e capacitação e vira uma pessoa só da teoria. Aí não pode deixar de ter aquela chave da experiência. É a segunda chave que a gente falou hoje aqui, das experiências autênticas, que é a experiência prática, é você viver, sair só da teoria e entrar também na prática, tá? Senão você vai ser uma pessoa teórica. Então você vai ser alguém só de teoria. E não é isso que a gente quer. Então, o treinamento, coloca aí, escreve aí isso aí. O treinamento me prepara para viver o próximo nível. O treinamento te prepara para viver o próximo nível. Se você não treina, como que você vai avançar? Se você não se prepara, por exemplo, se o time lá de futebol ele não treina, como que ele espera vencer o campeonato? Como que ele espera vencer o adversário que treina 4, 5 vezes por semana? Não é possível. Não tem como. Na vida espiritual é a mesma coisa. Você treina o seu ministério, você exerce, você está lá desenvolvendo a chamada, o dom que Deus te deu. Se não, você não está fazendo isso, por que você não está fazendo isso? Está procrastinando? Vai ficar procrastinando até quando?
Sétima e última chave para a gente encerrar essa aula. Domine as suas emoções. Essa é a chave do controle emocional, da gestão das emoções. Sétima chave, domine as emoções. Provérbios 25, 28 fala assim: como uma cidade derrubada sem muros, assim é quem não controla o seu espírito. Quando ele fala aqui, ele está falando das emoções. Por quê? Como uma cidade derrubada é quem não controla o espírito. Porque você pode ser uma pessoa muito bonita, você pode ser uma pessoa muito capaz, muito preparada e não controlar as suas emoções. É uma cidade sem muro. Qualquer um entra, qualquer um vai lá e conquista, qualquer um vai lá e domina, qualquer um vai lá e faz e pinta e borda. Quando não há domínio das emoções, queridos, você não somente deixa de crescer, mas você perde posições, acessos, lugares que você já conquistou antes. Uma cidade sem muro, ela é facilmente conquistada pelos adversários. E aí sabe o que acontece? O adversário vai lá e te coloca para fora da sua cidade e você perde. Uma cidade sem muros, ela é facilmente invadida. Assim é alguém que não tem controle das emoções. Se você quiser saber como eu faço para controlar minhas emoções biblicamente, Gálatas 5, 22 em diante. Fruto do Espírito. Você precisa trazer aquele fruto para a sua vida. Dominar as emoções é você se ajustar. Agora, trazendo para o nosso dia a dia, não somente no âmbito espiritual, é você ajustar a sua vida pessoal. É você superar os seus bloqueios, as travas emocionais que te impedem de avançar, de crescer, de dizer não, por exemplo, de tomar ações que você precisa tomar. É você vencer o medo, é você vencer a timidez, é você vencer o medo, talvez, de cobrar dos seus clientes o preço pelo seu trabalho. Tudo isso envolve dominar as emoções. Por quê? Por que às vezes você tem medo de ir lá e falar assim, não, isso aqui é tanto, você tem que pagar se você quiser que eu faça isso para você. Lá no seu trabalho, na sua empresa. Às vezes, se você é uma pessoa que tem necessidade de aprovação, você vai falar, nossa, mas se eu cobrar dessa pessoa, ela vai se sentir mal porque ela é minha amiga. Só que esse é o seu trabalho, querido. Esse é o seu trabalho, é o seu negócio, é o seu sustento. E se você não cobrar, como é que você vai ficar depois? Mas o que ela vai achar de mim? O que ele vai achar de mim se eu cobrar? Não importa o que ela vai achar, o que ela vai achar. Isso é o seu trabalho. Então, a gente tem que superar essas limitações, essas crenças emocionais que nos impedem de avançar. Se todo mundo que vem e pede para você fazer algo que é o seu trabalho, é o seu sustento, e você não cobra, como que você vai se sustentar? Como que você vai pagar suas contas? Tem gente que está lá presa em bloqueios emocionais, na baixa autoestima, na falta de domínio próprio, na escassez. O que você tem feito para controlar e dominar, gerenciar as suas emoções? Você precisa investir no espiritual, você precisa investir no profissional, mas você precisa também investir nas suas emoções, controlar suas emoções. Controlar essa baixa autoestima que você sempre acha que você não merece crescer, que você não merece avançar, que você não merece vencer na vida. Você precisa superar todas essas coisas. Então, 7 chaves para você romper nesse ano é você pegar a sua vida em vários aspectos e colocar essas coisas para funcionar. É você não perder a essência, a sua conexão com quem te chamou, com quem é o dono da missão que você está fazendo, com quem te deu esse propósito, quem te deu esse dom. Essa é a primeira chave, não perder o foco da essência. A segunda chave que eu falei é você não deixar de viver a experiência. É você ser uma pessoa que tem experiências verdadeiras, autênticas, você ir para a prática, você não ficar somente na teoria. Depois, eu falei com você da terceira chave de comunidade e conexão, que você precisa sim se conectar com pessoas, viver em comunidade, fazer parte do corpo de Cristo, congregar,
participar de comunidades. Você precisa estar aberto para se conectar com outras pessoas. Superar a procrastinação é a quarta chave, a chave da ação. Você precisa partir para a ação. Agora, no começo do ano, é um ótimo momento onde muita gente está se planejando, está querendo mudar de vida, está querendo crescer. Então, é agora que você vai começar a agir. Ou é agora que você vai sair de uma vida de condição para viver uma vida por decisão. Eu decido que eu quero isso, então eu vou fazer acontecer. Intencionalidade, a quinta chave é você fazer as coisas com propósito e só fazer aquilo que tem conexão com o seu propósito de vida. Não ficar se perdendo em tarefas que as pessoas colocam para você, em coisas que as pessoas querem te empurrar. É você só se envolver com aquilo que faz sentido. Sexta chave que a gente falou: investir em capacitação, treinamento, conhecimento, em preparação, porque é isso que vai te levar para o próximo nível. É o treinamento que vai te levar para o próximo nível. E para fechar, a chave 7 talvez é a mais importante de todas, porque sem essa última chave você pode colocar tudo a perder. Domínio das emoções. Lá na comunidade da Escola de Sabedoria, a gente tem uma metodologia que é as 7 camadas da sabedoria. E eu procuro lá, e é o conteúdo que muitas vezes eu trago aqui gratuito para você na live, depois ele entra e fica fechado só lá na comunidade, falar sobre todas as áreas da vida. Não só emoções, espiritualidade, família, finanças, riqueza, propósito, identidade. Por quê? Porque você precisa dominar todas essas áreas para que você consiga romper na sua vida, romper pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, financeiramente. Para você conseguir ter o sucesso e o êxito que você espera, queridos, você precisa romper em todas as áreas. Senão, não é possível. Vamos fechar essa aula aqui com essas 7 chaves para você crescer em 2024 como nunca antes. Mas você precisa colocar em prática essas 7 chaves aqui. E eu quero te convidar a estar comigo nessa live de sábado. Sábado nós vamos começar a escrever esse plano para você em 2024. Nós vamos traçar esse alvo, esse objetivo. Você não vai ser uma pessoa que vive sem propósito. Você vai começar a caminhar em direção a um propósito definido para a sua vida. Então eu quero te chamar, te convidar a estar comigo no sábado às 8 horas da noite aqui nesse canal. Dá uma olhada aí nesse e-book. Se você ainda não viu, no link da descrição desse vídeo e também lá na minha bio tem o link do e-book. 40 passos para você sair do deserto e prosperar em todas as áreas. É um e-book que faz parte de um dos nossos programas que eu vou reabrir agora em janeiro, de 40 dias. É um devocional. Esse e-book é um devocional de 40 dias, ou você pode fazer ele em 40 semanas e estudar ele o ano inteiro, onde a cada passo você vai estudar um tema da sua vida que você precisa crescer, desenvolver, romper, superar. Então entra aí no link que está na descrição do vídeo e está aí na bio do Instagram e dá uma olhada. Esse lançamento desse e-book está com valor promocional, não sei até quando, mas ele está saindo por apenas R$ 29,90. R$ 29,00 que você não compra nenhuma pizza mais hoje em dia. E é um plano. Talvez ele vai ser a base para você, nesse próximo ano, conseguir desenvolver áreas da sua vida que estão paralisadas. Então aproveita, tá bom? Eu não sei até quando eu vou deixar aí por esse valor simbólico. Vamos encerrar essa live por aqui. No sábado, às 8 horas da noite, estarei ao vivo aqui com vocês para a hora da virada. Não é o dia da virada, mas é a hora de você fazer uma virada na sua vida. É a hora de você mudar e começar a mudar o jogo aí na sua vida, tá bom? Vamos traçar aí um plano, uma meta, objetivos. Vamos planejar o seu 2024 para que ele seja, com certeza, melhor do que foi esse 2023, tá bom? Se você ainda não deixou um like, faça isso agora.
Se você não curtiu esse vídeo, faça isso aí e compartilha para 5 pessoas. E eu espero ver vocês aqui também no próximo sábado, às 8 horas da noite, para a hora da virada. Tá bom, gente? Fique com Deus. Até sábado, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Não esquece de entrar lá e dar uma olhada nesse e-book aí e aproveitar essa promoção de lançamento, tá bom? Tchau, gente.